Alunos manifestam supostos espíritos em Manica e condicionam aulas. Baía de Pemba corre risco de deixar de ser uma das mais belas do mundo. Comunidades das zonas fronteiriças podem ajudar a combater tráfico de crianças. Olá, bem-vindos ao Jornal da Noite. Cerca de 400 famílias reassentadas pela Maputo Sul, em Tenga, distrito de Boane, província de Maputo, vivem sem serviços sociais básicos. A STV visitou a zona e confirmou as denúncias da população. À primeira vista, há quem pode pensar que estes senhores dançam porque estão felizes. Na verdade, esta é a forma encontrada para dar o seu grito de socorro, empunhando dísticos com vários dizeres. São famílias que há mais de 2 anos foram reassentadas no bairro de Uambalambate na sequência da construção da ponte Maputo-Catembe. Na altura, as cerca de 400 famílias foram levadas a este local enquanto era mato e tiveram como primeiro desafio desbravar a zona para construir as suas casas. A empresa Maputo Sul, responsável pela construção da ponte Maputo-Catembe, comprometeu-se em criar condições básicas, construindo hospital, escola, abastecimento de água e até vias de acesso. Grande parte das promessas não foram cumpridas e as famílias sentem-se abandonadas. Em vez daquela ponte trazer progresso para nós, nos trouxe sofrimento, desamparo e abandono. Nós aqui não temos vias de acesso, não temos transporte, não temos hospital, não temos água potável para os nossos filhos. Nós vivemos água suja, vivemos muito mal, não temos nada, não tem hospital, não tem nada. A empresa Maputo Sul nos prometeu fundos e postos, não pode nada. Aqui não temos estrada, não temos nada, não temos água, não temos escola, não temos nada. Estes Maputo Sul são bandidos. Eles podem me matar, mas eles têm que usar hospital, transporte, não há nada. Se uma pessoa trabalha na cidade, ganha 4,5 por dia, gasta 70 meticais para ir de volta. Tá vendo? Então, quando a pessoa fica sem nada, eu, por exemplo, trabalho na cidade, quando ele ganhava 5.000, agora eu vou para a cidade, por dia gasto 72. Então, quando eu quero ficar com ele, fala para ele me devolver para a cidade, levar o exterior dele. Porque tem transporte, autocarro, escola, mercado, tudo. No local de reassentamento, o cenário encontrado pela STV é este: vias de acesso em péssimas condições, o que dificulta a circulação de transportes públicos e privados. O acesso à água potável tornou-se difícil. A água existente aqui apresenta uma coloração castanha e vermelha, conforme ilustram as imagens. No bairro, ainda não há uma unidade sanitária, apesar de a empresa Maputo Sul ter prometido a construção de um hospital na comunidade para reduzir o sofrimento dessas famílias que percorrem até 4 quilômetros para encontrar o centro de saúde de Tenga, sem que tenham os primeiros socorros. Não sei como que vou fazer, porque não temos hospital aqui perto, não sei se vou nascer em casa, se vou nascer aonde, não sei o que vai acontecer comigo. O hospital está muito longe. Sim, quando alguém quer dar parto aqui, sai daqui até o hospital é quando já tem bebê. Não tem transporte, não tem chapa, não tem nada. Este é o espaço inicialmente indicado pela Maputo Sul para a construção de uma unidade sanitária há cerca de 2 anos. Até este momento, nada foi feito e o resultado é exatamente este: uma autêntica mata. E preparar o terreno numa de que onde fazer uma unidade sanitária. Assim, o caso está aqui, demonstra-se por si próprio, nunca se fez nada. A STV visitou a única escola que existe na zona e leciona de 1ª a 5ª classe. Atualmente, estudam aqui 208 alunos. Os alunos estudam ao relento. Alguns viram-se obrigados a invadir as obras onde estão a ser construídas as futuras salas de aulas, correndo todo tipo de perigo. Sim. Passa-se mal mesmo. Foi um dia de frio, muito frio.
Entramos um pouco tarde devido à temperatura. Segundo o diretor da escola, o lançamento da primeira pedra para a construção das únicas 3 salas de aula teve lugar no mês de fevereiro passado e o empreiteiro prometeu entregar as salas prontas no passado mês de março. Até hoje, as obras estão assim, caminham lentamente e sem prazos para sua entrega. Enquanto as salas não ficam prontas, as crianças continuarão a estudar a hora lento e outras correndo todo tipo de riscos. O PCA da Maputo Sul disse estar ciente de todas as preocupações das famílias de Tenga, mas é preciso definir prioridades porque a empresa que dirige não tem capacidade para resolver todos os problemas. Setor da educação. Os serviços que nos faltam é educação, em particular na área de reassentamento de Tenga. A escola que tinha sido identificada para acolher as crianças reassentadas mostrou não ter capacidade para acolher as novas crianças e criamos uma escola anexa. Construímos instalações provisórias, como disse, estas instalações falharam. Estamos a fazer o esforço de resolver este assunto para que no segundo semestre deste ano elas possam estar em salas de aula com condições. Já temos mobiliário escolar, é o que estava a ser utilizado nas tendas e é o mesmo que vai para as 3 salas convencionais. Setor da saúde. Temos ainda desafios com os serviços de saúde. No caso particular de Moambalambate, o centro de saúde de Tenga dista cerca de 4 km da área de reassentamento. Do ponto de vista dos raios de serviço definidos pelo setor de saúde, é pacífico, pode ser resolvido, mas eles acham-se no direito de exigir mais do que isso. Não estão a pedir propriamente um hospital, mas acham que devíamos ter um posto avançado para primeiros socorros quando alguém fica ferido, água e répteis ali na zona, e a distância de onde eles estão até ao centro de saúde podem acontecer mazelas que sejam irrecuperáveis. Abastecimento de água. Temos o desafio do abastecimento de água. Instalamos lá um pequeno posto de abastecimento de água. A nossa primeira tentativa era usar água subterrânea, depois vimos que não havia aquíferos com qualidade, nem com caudais suficientes, e fizemos uma extensão do serviço que abastece PCN a cerca de 10 km da área de reassentamento. Isso tudo foi feito em 2016, começou a operar em 2017 e neste momento mais de 50% das famílias, aquelas que têm capacidade para assinar contratos, já têm ligações domiciliares. Vias de acesso. Tem também o desafio das vias de acesso. Neste processo de reassentamento, trabalhamos com o nosso empreiteiro e melhoramos as vias que ligam a N4, na zona da báscula de PCN, até a área de reassentamento. Há momentos em que, quando chega a época chuvosa, estas vias ficam realmente intransitáveis, agravado pelo facto de muitos caminhonistas que transportam solos e inertes desviarem-se da N4 para esquivar a báscula e acabarem degradando precocemente estas vias. Temos responsabilidades com os reassentados, não temos os meios, mas no momento próprio teremos que ir lá e melhorar estas vias. Isto tem consequências também no serviço de transporte semicoletivo. Já há uma linha que faz a ligação entre a estação de Tenga e o bairro de Marcantrene. Muitos dos operadores acabam desistindo porque está a provocar danos nas suas viaturas. Iluminação elétrica. Tomamos nota também do assunto da iluminação pública, fizemos a extensão de energia elétrica para lá, mas em alguns momentos acontecem casos em que os candeeiros não acendem, as pessoas circulam à noite em condições de risco por causa da criminalidade. Tudo isto são assuntos que estão ligados. Oportunidades de geração de renda. Temos também como pendente a criação de oportunidades de geração de renda. Estamos a falar de atividades econômicas. A primeira ação será criar condições mínimas no mercado local, onde eles possam retomar as atividades comerciais que exerciam, e aí estamos também preparados para trabalhar com o governo do distrito da Moamba para gerir este processo de abertura do mercado. A Baía de Pemba, em Cabo Delgado, corre risco de perder o estatuto de membro do clube das baías mais belas do mundo, devido ao lixo plástico que polui a mesma.
Quase todo o plástico que é utilizado e descartado pelos habitantes e visitantes da Baía de Pemba vai parar nas valas de drenagem e nas belas praias que atualmente andam poluídas e menos atrativas para o mergulho. Primeiro uma poluição ambiental, depois uma poluição visual. Nós vemos tantas vezes que os nossos contentores estão abarrotados de lixo, mas a maior parte, principalmente o de cima, já tem plástico sobrevoando. Então, fizemos um trabalho agora com a Associação Moçambicana de Reciclagem e fomos ver que o plástico que se produz na nossa, aliás, o plástico que sobrevoa na nossa cidade tem sobremaneira criando alguns problemas ambientais. Para reduzir o lixo plástico e garantir que a cidade de Pemba continue como membro do clube das baías mais belas do mundo, as autoridades locais pretendem explorar as potencialidades artísticas e culturais que a província de Cabo Delgado possui para massificar a utilização de cestos de palha e outros produtos recicláveis. Nos propusemos a fazer esse trabalho de sensibilização ao nível das nossas comunidades para desencorajar o uso do próprio plástico e protegermos a nossa baía, porque, como sabe, se o plástico vai para a nossa praia, se os peixes comem lá ou a tartaruga engole, é capaz de ela própria morrer e perdermos aqui um recurso bastante apreciável e fazermos com que o nosso ecossistema se desequilibre. Atualmente, o plástico é o lixo mais comum nas ruas e nas praias da Baía de Pemba. Pelo menos 150 mil trabalhadores na cidade de Maputo correm risco de não beneficiar da sua pensão de reforma. Trata-se de trabalhadores das mais de 12 mil empresas que não canalizam os descontos ao INSS. O valor em dívida no sistema já atingiu 1 bilhão de meticais. Depois de atingida a reforma, qualquer trabalhador espera receber uma pensão que resulta dos descontos mensais canalizados ao Instituto Nacional de Segurança Social. Sucede, porém, que neste momento, só na cidade de Maputo, pelo menos 12 mil empresas efetuam os cortes nos salários, mas não canalizam ao sistema de segurança social. E com um total de 1 bilhão 45 milhões 496 mil meticais, 165 centavos. Estamos a falar de 150 mil pessoas do sistema de segurança social, portanto beneficiárias, que estão em risco de ficar sem nada após a sua reforma. Para reverter a situação, a Direção de Trabalho, Emprego e Segurança Social na cidade de Maputo fará uma campanha de cobrança nas empresas durante 30 dias, a partir desta segunda-feira. Estamos convictos de que melhor modalidade de articulação será encontrada. As empresas que continuarem sem pagar serão cobradas coercivamente pelo Ministério Público. Impõe-se assim o reforço da articulação entre o INSS e o Ministério Público, particularmente no que tange ao fluxo de informação e uma atuação coordenada entre dois órgãos. Para garantir o sucesso da campanha de cobrança das dívidas que as empresas têm com o Sistema de Segurança Social, os profissionais do INSS na cidade de Maputo beneficiaram de capacitação esta segunda-feira. Mais de 4 mil alunos da Escola Secundária de Chinhamapere, Manica, estão com aproveitamento pedagógico comprometido devido à paralisação constante de aulas, uma situação provocada pela suposta manifestação de espíritos por parte de alunas que chegam a espancar professores e colegas. Depois de relatos de desmaios em pelo menos 2 escolas da província de Manica, nomeadamente a Escola Secundária de Maziquera, no distrito de Gondola, e o Instituto Agrário de Chimoio, a Escola de Chinhamapere vive um novo fenômeno desde o passado dia 1 de junho. É que alunas estão a manifestar espíritos. São várias alunas que atentam ficaram possuídas de espíritos sobrenaturais. Aliás, a STV testemunhou na manhã desta segunda-feira momentos em que estas passavam por delírios, quer naquele estabelecimento de ensino, assim como nas ruas da cidade de Manica. Os pais e encarregados de educação dizem ser urgente a busca de soluções para acabar com o fenômeno. Professores e o próprio conselho da escola para podermos procurar ideias. Minha filha começou a cair quase, foi
Foi 16 até hoje, cai. Assim, deixei em casa trancado assim. Onde costuma dormir até dar medo. Será que não vai acordar? Será que não vai acordar? Já não vai ver quando? Kiven Tendai é professor nesta escola e diz que devido à paralisação de aulas, os docentes terão que redobrar esforços para a recuperação de aulas perdidas. Nós primeiros já ficaremos sobrecarregados, porque também as aulas, algumas vezes, fizemos o esforço de dar a redobrar para tentar recuperar aqueles dias em que acontecem tais fenômenos. A STV sabe que na manhã desta segunda-feira, pais e encarregados de educação reuniram-se com a direção da escola no sentido de procurarem soluções para travar este fenômeno. Com imagens de Jorge Joaquim, Carlitos Cadangue, STV. O setor da educação no distrito de Manica mostra-se preocupado com o fenómeno e diz que já está a trabalhar com a comunidade escolar, neste caso, junto das lideranças tradicionais, para intervir no caso. Bom, digo que está a acontecer. O diretor do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia no distrito de Manica diz estar a par da situação, mas nega a paralisação de aulas devido à manifestação de espíritos em alunas da Escola Secundária de Chinhamapere. Desde o primeiro dia, o excelentíssimo administrador tem estado, juntamente conosco, a promover reuniões tendentes a encontrar uma solução. Daí que mesmo no primeiro dia do fenômeno, fez-se cerimônia. De lá para cá já aconteceram 3 cerimônias e com os encarregados mais de 3 vezes já podemos reunir a busca de soluções. Quisemos saber de Cadeira Driver o que os espíritos que privilegiam sua manifestação apenas em alunas têm estado a dizer, ao que respondeu. Num dia dizem que fomos trazidos do Zimbábue para aqui. No outro dia vocês destruíram a nossa casa, no outro dia fomos comprados, etc, etc. Então não existe assim uma ideia fixa de que dizem isso, sempre estão a mudar. Neste caso o setor da educação vai se render a esses espíritos sobrenaturais realizando estas cerimônias junto com a comunidade? Bom, eu não usaria o termo render, mas a educação juntamente com a comunidade está a procurar soluções para devolver a tranquilidade na escola. As comunidades que vivem nas zonas fronteiriças são a chave para a descoberta de facilitadores de tráfico de crianças no país. Esta ideia é da organização Save the Children, que promoveu hoje uma ação de consciencialização do problema em Ressano Garcia. Nisuke ka casa rambala kitateza makakaya akudisa kaya kumali nishavisa chips ana aquela malaitsongo aquela milha no lugar a quarto ala kaya aí venga mgumana yemwe ka quarto itsamisa ma 8. Este é o relato de mais uma vítima de exploração infantil, um dos propósitos pelos quais muitas crianças são traficadas no país e no mundo. E porque as fronteiras constituem o ponto de saída e entrada de crianças vítimas deste ato desumano, a Save the Children juntou na fronteira de Ressano Garcia, em Maputo, representantes de países da África Austral para uma campanha de sensibilização da comunidade em relação ao fenômeno. A organização reconheceu na ocasião que, por ser um crime complexo, o combate ao tráfico de menores exige a colaboração de todos. Temos cada vez mais envidado esforços na perspectiva de formar os oficiais aqui a nível de Ressano Garcia, na perspectiva de formar os líderes comunitários, na perspectiva também de contar com os nossos colegas da África do Sul, que é para juntos trabalharmos, portanto, e fazermos face a este cenário. Na ocasião, Maria Supinho, em representação do Ministério do Interior, disse que muitos facilitadores de tráfico de crianças para a África do Sul são conhecidos pela população de Ressano Garcia e pediu vigilância e denúncia. A população de Ressano Garcia não sabe da existência destes grupos. E o que tem feito para desencorajar? Dificilmente a polícia esclarece casos de tráfico. Mas se a população estiver unida, podemos esclarecer esses casos. Na fronteira de Ressano Garcia existe uma equipa multissetorial que trabalha na identificação e encaminhamento de crianças nessa situação. Quando localizadas, são levadas a um centro de trânsito. De seguida, alguns menores são levados de volta à zona de origem ou são acomodados num centro.
O total das crianças assistidas ou identificadas ao nível da fronteira foram identificadas num total de 55 crianças, mas em termos de número específico, casos suspeitos de tráfico, nós temos um número de 5 crianças. Quantos? 5 crianças. Sim. Comparativamente com o ano passado nós tivemos um número de 15 em caso de crianças suspeitas de tráfico. Esta ação de consciencialização comunitária sobre os direitos da criança e prevenção do tráfico de crianças enquadra-se nas celebrações do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, 30 de julho. Além de exposições, o evento contou com momentos culturais. Convido-lhe a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já. Em junho, a SAP comemora mais um aniversário. De volta ao Jornal da Noite, na Beira, 2 indivíduos estão a contas com a polícia. Um é funcionário público e o outro despachante aduaneiro indiciados de corrupção, com vista a facilitar a emissão de um certificado de aptidão física. Um funcionário público com a categoria de agente de serviço, afeto no setor de saúde na cidade da Beira, no Centro de Exames Médicos da província de Sofala, e um despachante aduaneiro foram detidos na passada sexta-feira por investigadores do Gabinete de Combate à Corrupção em Sofala, após terem sido alegadamente apanhados em flagrante delito em atos de corrupção. De acordo com o gabinete, este agente de serviço recebeu dinheiro no valor de 200 meticais e documentos deste despachante aduaneiro para facilitar a emissão de um certificado de aptidão física a seu favor. Na posse do agente de serviço, foram encontrados outros bens. Dinheiro no valor de 670 meticais. 3 outros processos de cidadãos que pretendem obter certificados de aptidão física. O funcionário público negou seu envolvimento no crime, mas reconheceu que recebeu 20 meticais do despachante aduaneiro numa cantina localizada dentro do recinto da instituição onde trabalha e alegou que foi um gesto da iniciativa do utente em causa para tomar um refresco como agradecimento por ter facilitado o processo. Então, no meu bolso eu tinha meu dinheiro que eu saí da casa. Então, daí, pronto, a anticorrupção apareceu, me exigiu dizer que foi dado quanto? Eu disse, fui dado 20 meticais. E daí, mostrei 20 meticais. Daí me atuaram para aqui. O despachante aduaneiro também negou seu envolvimento e tem outra versão em relação aos 20 meticais. Esse senhor aparece no lugar, me pede 20 meticais para pedir chapa. Então, no troco do dinheiro que eu tinha, era 20 meticais que eu cheguei dele, aquele sítio de corrupção chega. O setor de saúde na Beira distanciou-se do ato do seu agente e garantiu que irá intensificar palestras junto dos seus utentes e funcionários para evitar casos do género no futuro. Isso é mão para si, é mão para a instituição. Não é? Nós, como funcionários do Estado, não é? Somos vosso servidor. E se somos vosso servidor, naturalmente então estamos aqui para vos servir e para vos dizer o que tem que ser feito para o bem-estar de si e para o bem da própria instituição. Isso que nós precisamos de informar as pessoas. E esta instituição não pauta por atos lícitos. Esta instituição não pauta por atos ilegais. Quando vens para essa instituição para receber o atestado, siga conforme as normas que estão plasmadas E na página internacional já são mais de 1.000 migrantes que morreram no mar Mediterrâneo só este ano. Entretanto, o número de mortos continua pelo menos abaixo da metade do registrado no ano passado. Enquanto a União Europeia luta para fortalecer o sistema de controle de migração, mais pessoas continuam a morrer no mar Mediterrâneo ao tentar chegar à Europa. Só este ano, mais de 1.000 migrantes morreram afogados. Durante o final de semana, a Guarda Costeira Líbia registrou mais de 200 mortos no leste de Trípoli. Milhares de migrantes que fogem à miséria e conflito nos seus países de origem têm sido transportados às pressas em embarcações precárias para não serem detidos pela Guarda Costeira. Os traficantes de imigrantes são criticados por várias vezes colocar em risco a segurança das pessoas por causa do dinheiro. Apesar das crescentes mortes nos últimos dias, o número das vítimas mortais continua abaixo da metade daquele registrado no ano passado. A crise da migração na Europa já dura há mais de 3 anos.
4 pessoas morreram e 31 ficaram gravemente feridas depois da explosão de um carro-bomba seguido de um tiroteio no Mali. O incidente ocorreu ontem, 2 dias depois de um outro ataque ter morto 6 soldados num quartel. Mas um ataque jihadista no Mali matou 4 civis e feriu 31 pessoas, incluindo 6 soldados franceses em missão de paz. A emboscada, que envolveu a explosão de um carro-bomba seguida de um tiroteio, ocorre 2 dias depois dos militantes islamitas aliados da Al-Qaeda terem atacado um quartel no centro de Mali, matando 6 pessoas. A fraca segurança faz do Mali um dos territórios mais usados pelos grupos terroristas como Al-Qaeda e Estado Islâmico para atacar países da África Ocidental. A maior parte dos ataques ocorre em Sahel sob o domínio dos jihadistas, que têm ganhado cada vez mais o território depois de terem sido derrotados em 2013 pelas forças francesas. A violência no Mali coloca em risco as eleições presidenciais agendadas para o dia 29 deste mês. E o presidente malauiano Artur Mutharika rejeita as acusações de estar envolvido no escândalo de corrupção de 4 milhões de dólares. Depois da ex-presidente do Malawi, Joyce Banda, ter sido acusada de atos de corrupção que a forçaram a deixar o poder e exilar-se nos Estados Unidos, o novo presidente Peter Mutharika é também acusado de ter se beneficiado de 3,9 milhões de dólares dos contratos de fornecimento de alimentação às forças de segurança. De acordo com relatórios tornados públicos, na sexta-feira, o valor terá sido depositado numa das contas do partido no poder, cujo chefe do Estado é o único signatário. A Mutharika considera todas as acusações fake news produzidas pela oposição com fim último de barrá-lo de candidatar-se ao segundo mandato presidencial. Os principais opositores de Mutharika nas eleições presidenciais de maio de 2019 são o ex-presidente Joyce Banda, que regressou em abril ao Malawi para provar sua inocência, e o ex-vice-presidente Saulo Chilima, que deixou o partido no poder alegando a corrupção. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão de estado do tempo para amanhã. Zona sul do país, Maputo 22 de máxima, 14 de mínima, Xaixai 23 de máxima, 14 de mínima, Inhambane 23 de máxima, 19 de mínima. E para a zona centro do país, Beira 26 de máxima, 18 de mínima, e Quilimane 28 de máxima, 15 de mínima, Chimoio 24 de máxima, 10 de mínima, Tete 31 de máxima, 17 de mínima. E por fim, a zona norte do país, Nampula 28 de máxima, 18 de mínima, Pemba 28 de máxima, 20 de mínima, Lixinga 23 de máxima, 10 de mínima. Previsão do tempo é-lhe oferecida pela Índico Seguros. De volta ao último bloco do Jornal da Noite, Moçambique está fora da corrida ao Mundial de Basquetebol. Ontem, a seleção nacional perdeu diante do Senegal por 78-63 e terminou em último lugar na segunda fase de apuramento à competição. Jogo de tudo ou nada para Moçambique. Poderio nas tabelas do musculado Senegal na quadra do Marius Dieye. Bola a girar e desequilíbrios ofensivos ditaram um parcial de 21-16 no primeiro quarto. Brutais nas tabelas. Espetáculo ditaram um parcial de 16-10 no segundo quarto. Com 32 pontos em 37 minutos, Kendon Allen Manuel foi mais do mesmo. Brilhante e responsável por um parcial de 24-16 no terceiro período. Nada que fizesse abanar a estrutura de uma equipa madura, talhada ao showtime. All the way down the floor. Oh my words!
No final, um parcial de 25-13 e vitória por 78-63. 3 jogos, igual número de derrotas, com saldo negativo, e uma equipa que precisava apenas de uma vitória para se qualificar para a última fase do apuramento ao Mundial. O espelho de uma preparação desastrosa, um estágio pré-competitivo improvisado no Ruanda e que devia ter sido realizado na Europa. O espelho da desorganização das estruturas diretivas do basquetebol moçambicano. Assinalável é o fato de Kendall Manuel ter sido o melhor marcador da segunda fase de apuramento ao Mundial, com 65 pontos, média de 21,7 pontos por jogo. Ainda no basquetebol está desfeito o mistério. LeBron James vai jogar nos Los Angeles Lakers nos próximos 4 anos. James terá um contrato de 154 milhões de dólares. Breaking news: LeBron James is taking his talents to the Western Conference. O basquetebolista norte-americano de 33 anos deixa os Cleveland Cavaliers, onde começou a carreira e onde regressou em 2014, após alinhar durante 4 anos nos Miami Heat. À sua espera está um contrato milionário, 154 milhões de dólares divididos por 4 anos. James foi 2 vezes medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e vai tentar chegar ao 4º anel de campeão da NBA. James já foi considerado o melhor jogador da Liga Norte-Americana em 5 ocasiões. LeBron tornou-se agente livre após a temporada terminar nos Estados Unidos com mais um fracasso. Os Cavs perderam pela segunda época consecutiva o campeonato para os Golden State Warriors de Steph Curry, Kevin Durant e companhia. Agora com o 23 na equipa, a formação da Califórnia, campeã 16 vezes desde sempre, tenta colocar o fim ao jejum de títulos que dura desde 2010. The best teams are come out of the West and win championships. You got to give it up to LeBron for that level of confidence. Arrancou ontem no autódromo do ATCM o campeonato de drift, prova que será acompanhada por campanha de sensibilização para a redução de acidentes de viação nas vias. Pretende-se, desta forma, reduzir a sinistralidade rodoviária através de mensagem dos pilotos. O roncar dos motores, alguns muito turbinados e outros nem por isso, tem um propósito de alertar aos automobilistas e pilotos sobre a necessidade de encontrarem nas pistas o espaço apropriado para fazer corridas. Desta forma, cumpre-se a responsabilidade de evitar e reduzir acidentes de viação que têm ceifado vidas e provocado danos avultados. E os pilotos compreenderam a sua responsabilidade. Este domingo, exibiu sua classe na primeira prova de drift com muita adrenalina e velocidade à mistura. E se tivéssemos mais provas, acho e acredito que ia baixar muito esse tipo de atitudes nas vias públicas. Para evitar com que as pessoas façam acidentes e acelerações e criem danos na via pública, é por isso que existe o cartódromo, por isso estamos aqui na pista. Pois é segurança não só para eles, mas como para todos os outros peões e outros carros que existem na via pública. As provas irão prosseguir até novembro, sendo que o objetivo passa por aliar a componente desportiva à sensibilização sobre acidentes de viação. Trazer mais emoção àquilo que é o desporto motorizado, principalmente, e que os pilotos que não corram nas ruas, mas sim no lugar apropriado. No fim desta prova, nós premiamos para ver o primeiro lugar quem venceu nesta prova. Mas, no fim de tudo, acho que em novembro teremos o vencedor do campeonato. Participam do campeonato de drift pilotos nacionais e estrangeiros que encontram neste evento oportunidade de poder bater os seus recordes na pista. E é desta maneira colocamos ponto final ao Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado amanhã à mesma hora. Até lá, fica bem. Continuação de uma feliz noite.